Caríssimos fiéis, no Evangelho de hoje nós temos mais uma vez a presença de um samaritano. De fato, é bastante frequente que o Evangelho mencione os samaritanos. E se Deus permitiu que eles fossem mencionados tantas vezes, há um motivo bem claro. Há um motivo pelo qual um samaritano aparece no fato narrado hoje pelo Evangelho. Nada se encontra por acaso nas Escrituras. Deus quer nos ensinar algo com isso. O Evangelho começa localizando geograficamente Nosso Senhor. Ele se encontra na fronteira entre a Galileia e a Samaria, onde viviam os samaritanos. Nós podemos ter, eventualmente, a impressão de que Nosso Senhor passava a maior parte do tempo em Jerusalém, sendo Jerusalém a cidade escolhida, a cidade do templo, e também pelo fato de que os principais fatos da vida de Nosso Senhor, a sua paixão e morte e ressurreição, se deram naquele local. Mas não é o caso. O Evangelho de São João fala de 3 vezes que Nosso Senhor foi a Jerusalém em sua vida pública. Os outros falam de uma só vez, que é a subida definitiva de Nosso Senhor para ser imolado na cruz. Mas a maior parte do tempo, Nosso Senhor se encontrava na Galileia. Ele não estava em Jerusalém, mas ao norte, na Galileia. Nessa província da Galileia, ao norte, se encontravam os verdadeiros judeus, com uma vida mais simples e mais piedosa que os judeus do sul da Judeia, com uma fé mais ardente, mais observantes e coerentes com a observância da lei. Acontece que entre a Judeia e a Galileia, essas duas partes onde viviam os judeus, estava Samaria, que era então um local de passagem obrigatória para um judeu que quisesse ir de uma parte a outra, que quisesse viajar da Galileia para a Judeia ou vice-versa. E é lá que viviam os samaritanos, que não eram judeus. Mas quem eram então eles? Para entender de quem se trata aqui, para entender a origem dos samaritanos, nós devemos voltar pelo menos 8 séculos antes de Nosso Senhor, na época dos assírios. Os assírios tinham a prática de deportar as populações das regiões em que eles haviam conquistado, para fazer com que eles perdessem mais facilmente as suas raízes nacionais e culturais e assimilassem a cultura do Império Assírio. E não foi diferente com o reino de Israel. Nós já ouvimos, é claro, falar do cativeiro da Babilônia, e antes do cativeiro, já a deportação de muitos israelenses para outras partes do reino assírio. Assim que eles caíram na mão dos assírios, eles foram deportados para outros lugares. Nós bem vemos isso, por exemplo, no livro de Tobias. Mas a região onde eles viviam foi colonizada por outros povos que já vinham de outros lugares e já tinham sido deportados para lá. Esses povos recém-chegados à Terra Santa, a terra dos judeus, assimilaram a cultura judaica, misturando-a com as suas próprias religiões. E assim misturaram o culto de Deus com o culto idolátrico dos falsos deuses, o culto dos demônios. E esse
era o maior e mais grave de todos os pecados do Antigo Testamento. Colocar o verdadeiro Deus ao lado dos falsos deuses, dos pagãos. A idolatria. E como se não bastasse o ultraje diante dos olhos dos judeus, o culto dos samaritanos foi organizado por um sacerdote judeu, que, descontente com seu irmão, que era sumo sacerdote, foi até a terra dos samaritanos e formou um culto semelhante ao culto de Jerusalém. Construiu um novo templo, que era mais um grave crime, em um outro monte, o Monte Garizim, e ali passou a oferecer o sacrifício como se fosse o sacrifício do Antigo Testamento, mas justamente em uma versão macaqueada, em uma imitação da verdadeira religião. Na época dos Macabeus, cerca de 2 séculos antes de Nosso Senhor, o templo dos samaritanos foi destruído. E já na época de Nosso Senhor, o culto samaritano já havia diminuído bastante. A religião samaritana, uma imitação barata da religião verdadeira, já era muito decadente. Mas o ódio dos judeus para com os samaritanos, para com este grave e grandiosíssimo sacrilégio com a antiga aliança, o ódio para com o povo que promoveu esse culto sacrílego não havia diminuído. Para que nós tenhamos uma ideia do horror que os judeus tinham dos samaritanos, basta recordarmos o que os judeus diziam a Nosso Senhor. Eles buscavam insultar Nosso Senhor, dizendo: não é verdade que estás possuído por um demônio e que és samaritano? Ou seja, ser possuído por um demônio e ser samaritano são 2 insultos praticamente equivalentes. E na verdade, normalmente um judeu sequer dirigia as suas palavras a um samaritano. E no Evangelho, muitas vezes, eles reaparecem. Nós temos, por exemplo, aquele fato da mulher samaritana que se converteu, tendo conhecido e falado com Jesus à beira do poço, e depois, graças a ela, toda uma cidade da Samaria se converteu. Nós temos também a parábola do bom samaritano, que nós ouvimos domingo passado, em que Nosso Senhor dá como exemplo de caridade um samaritano em oposição a 2 judeus que passaram ao largo e não cuidaram daquela pessoa em uma situação de risco de vida. E assim, ouvir Jesus falar sobre os samaritanos, ou com os próprios samaritanos, foi algo muito desagradável para os judeus, que muitas vezes se escandalizavam com isso. Basta lembrarmos da palavra do bom samaritano, da parábola do bom samaritano. Nosso Senhor relata que foi o samaritano que ajudou aquela pessoa morta meio morta no meio da estrada, dirigindo a pergunta aos mestres da lei: quem foi o próximo daquele que estava meio morto na estrada? Eles respondem: aquele que usou de misericórdia para com ele.
se recusam a mencionar que eram samaritanos. Por que então nosso Senhor fazia isso? É evidente que não se trata aqui de indiferentismo religioso, como se prega hoje em dia, de aceitar todas as religiões como sendo verdadeiras. Mas nosso Senhor, quando fala com a samaritana, Ele diz claramente que a religião dela estava errada e que a salvação vinha dos judeus. O que nosso Senhor quer ensinar, falando com os samaritanos e a respeito dos samaritanos, é que o valor de uma pessoa depende do modo como ela vive a sua fé cristã e não da sua origem ou de sua vida passada antes de sua conversão. O culto samaritano era verdadeiramente abominável. Era um insulto para com Deus. Os samaritanos estavam, sem dúvida alguma, errados em acreditar no que acreditavam. Mas, uma vez convertidos, eles podiam ser muito mais piedosos, muito mais determinados a fazer a vontade de Deus do que eram os judeus daquela época. E nosso Senhor passa seu tempo mostrando que isso era muito mais importante do que ser ou não ser judeu de origem. É por isso que nosso Senhor insiste em sublinhar que dos 10 leprosos que foram curados, o único que veio agradecer e dar glória a Deus foi um samaritano. Essa lição, tão difícil de ser compreendida pelos judeus do tempo de nosso Senhor, é igualmente útil para nós nos dias de hoje. O fato de nós sermos católicos há mais tempo, o fato de nós sermos católicos por mais ou menos tempo, às vezes serve de argumento diante de nós mesmos para justificar a nossa mediocridade. O fato de nós termos tido uma conversão que nos fez praticar de forma mais coerente e mais séria a fé católica, o fato de nós buscarmos ter um zelo com o culto divino, de nós frequentarmos o rito romano tradicional, de nós buscarmos estudar a fé, muitas vezes serve para nós como motivo de justificar uma verdadeira mediocridade na prática dos mandamentos. Em suma, nós achamos que porque conhecemos a fé e temos um zelo em defendê-la, isso nos excusa de ter uma verdadeira coerência na sua prática. O fato é que muitas vezes, na nossa vida, nós não colocamos Deus e a sua vontade como prioridade. A verdade é que, muitas vezes no nosso dia a dia, nós deixamos de lado a vontade de Deus para nos dedicar a certas mundanidades, para tolerar a falta de caridade, para simplesmente julgar constantemente o nosso próximo. E é o que nós fazemos. Se olhamos ao nosso redor, nós vamos constatar
Não é verdade que sou melhor do que os outros? Olha só, os outros vivem tão afastados de Deus. Olha o estado da sociedade atual. No fim das contas, até que sou uma pessoa boa. Veja a decadência absurda da sociedade. Olha a bestialização do mundo. Eu, no entanto, sei a verdade. Eu tenho a fé. Eu vou na missa tradicional. Ora, eu estou sossegado, estou de boas. Estou garantido. E no fim das contas, acabamos por nos tornar mais abomináveis aos olhos de Deus do que o indivíduo ignorante da fé que se encontra nesta sociedade apóstata dos dias de hoje. Utilizo o conhecimento da verdade para justificar a mediocridade. Escancaro diante de Deus a incoerência e hipocrisia que reinam na minha alma. E como os judeus do tempo de Nosso Senhor, acabo por me tornar pior do que o samaritano convertido. A verdade é que se possuo a fé, se possuo o conhecimento da vontade de Deus, não é por nenhum mérito meu. A essa tentação nós devemos responder juntamente com São Paulo: mas o que tendes que não recebestes? E se recebestes, por que se gabar do que não foi vindo, do que não vem de você mesmo? Se você tem o conhecimento da verdade e tem a possibilidade de praticar a fé verdadeira e cultuar dignamente o Deus verdadeiro, não é mérito seu, mas é graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos todos nós correndo alegremente em direção à condenação eterna. O que cabe a nós é buscar justamente fugir dessa mediocridade para ter uma vida coerente com a graça que nós recebemos de Deus. No sentido espiritual, meus caros, comumente a lepra é interpretada justamente como pecado. A lepra consome aos poucos as pessoas que estão doentes até levar à morte, pois o pecado também nos leva pouco a pouco à morte da alma. Justamente a mediocridade traz a lepra para a nossa alma, e pouco a pouco, aquele pouco que nós ainda tínhamos de fé vai sendo corroído. Os leprosos foram excluídos da vida em sociedade, pois o pecado grave também nos exclui da comunhão dos santos. E é interessante notar que se os judeus e os samaritanos sequer se falavam em tempos normais, quando se trata dos leprosos, nós os vemos vivendo juntos, judeus e samaritanos. E dessa forma também, espiritualmente falando, o pecado, a vida no pecado, nos torna iguais aos pecadores. Por mais que nós sejamos católicos já há algum tempo, que nós tenhamos o zelo em permanecer no mínimo, não basta para ser diferente dos pecadores o simples fato de sermos católicos, muito menos de nos preocuparmos em garantir o mínimo necessário para evitar o pecado mortal.
É necessário viver afastado do pecado e se distanciar do pecado. O mínimo necessário para não estar em estado de pecado mortal já é o suficiente para que, uma hora ou outra, caiamos no pecado grave. É necessário praticar, guardar e avançar na virtude. É necessário possuir a generosidade de aproveitar o dom de Deus que nos foi dado com a fé católica. A mediocridade, e pior, a mediocridade orgulhosa, nos faz calcar aos pés esse dom de Deus e nos torna piores que os pecadores do mundo, pois nós temos consciência do que nós estamos rejeitando. Nós temos consciência daquilo que nós estamos julgando como dispensável. Peçamos então, meus caros, ao bom Deus a graça de curar os nossos pecados, mas também peçamos a graça de ter essa humildade, de reconhecer em nosso Senhor a única fonte de santidade e de verdadeiramente avançar na santidade. Não se contentar com o mínimo necessário, mas de fato ver o verdadeiro valor daquilo que nos foi dado e ver de fato a responsabilidade que nós temos de fazer crescer a graça em nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.